Saudações, caríssimos, saudações geográficas. Meu nome é Igor Mendes, Igor, professor de Geografia linda e fantástica, e eu os acompanharei ao longo desta aula de hoje. Na aula de hoje, nós pensamos em trabalhar a parte relacionada a domínios morfoclimáticos. Essa parte que é importante para o seu entendimento, para o entendimento da matéria que está na sua apostila. Os domínios morfoclimáticos são especificamente relacionados ao Brasil. Então, serão os domínios morfoclimáticos do Brasil. Você também, com certeza, já percebeu aí na sua apostila de estudos que existe uma boa quantidade de temas que são separados. E nós tentaremos fazer essas separações desde hoje, tratando um pouco mais sobre o Brasil, e nós queremos falar de modo geral do Brasil. E na semana que vem nós tentaremos trabalhar na linha de melhor detalhes sobre outras partes, como, por exemplo, o continente americano. Mas, se der um tempinho ainda hoje, nós trabalharemos com essa ideia do que é o continente americano e suas características primordiais. Então, comigo. Recapitulando, o Brasil ele foi descoberto, há quem diga aí, em 1500, e não tem que discutir isso por enquanto. O fato é que, desse descobrimento do Brasil, lá no finalzinho, já na virada do século XV para o século XVI, podemos dizer que a colonização no Brasil acontece dentro do contexto do século XVI, em 1532, sendo que o primeiro passo vai ser dado será nessa época, e pouco mais depois, 1555, quando de fato um maior volume de pessoas chega ao país. Aqui no Brasil, o Brasil ele será colonizado em 1532. Eu vou te convidar para vir para o lado de cá. Olha só, colonizado, colonização. São dois tipos básicos de colonização. A colonização de povoamento, que é aquela que o interesse da metrópole é somente levar algumas pessoas para lá. Especialmente no caso aqui, as pessoas que iriam ocupar, então ocupação, não, colocar assim, ó, levar pessoas. Essas pessoas aqui, ó, lembrem-se, são pessoas que tendem a ser pessoas que foram excluídas lá na metrópole, pessoas que são alguns criminosos, enfim, mendigos e outros. Então, é levar pessoas que não são muito ricas, não são muito abastadas, para essas colônias. E a colônia de exploração, como você já vai perceber aqui, ó, extrair riquezas. Extrair riquezas. E a ideia aqui, ó, é retirar o máximo possível do que tem de bom naquele território. Veja que a exploração através da extração de riquezas, ela é basicamente para enriquecer a metrópole e não a colônia. Aí você vai se perguntar o que é metrópole e o que é colônia. Você já sabe que metrópole é o país colonizador. É quem manda, é quem organiza, é quem manda pessoas para lá. Então, metrópole é o país colonizador. A história vai dizer que as metrópoles principais que aparecem aí são as europeias. Inglaterra, França, Espanha, Portugal, aí depois outros entram. Alemanha, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca. Aqui, ó, colônia é, portanto, o país colonizado, né? Então, você pode colocar, inclusive, que a colônia seria aquela que seria explorada. Explorada. Há quem diga que pode ser chamado também, na relação pátrio-colonial, metrópole vende, colônia compra. Metrópole vende produto manufaturado, a colônia compra produto manufaturado. A metrópole ela organiza todo o processo de extração e a colônia acaba somente que ela quer explorada por inteiro. Encerramos essa parte aqui, voltamos para o Brasil. O Brasil colonizado em 1532, essa colonização acontecerá basicamente através de ciclos econômicos. Veja que os ciclos econômicos eles têm uma importância no sentido de ocupar de fato, de apropriar de fato de um território. Semana passada, nós falávamos sobre algumas dessas atividades e mostramos inclusive uma animaçãozinha para você enxergar,
como é que funcionava essa exploração em maior volume, de uma forma mais interessante no território. Você vai perceber, inclusive, que o território brasileiro só cresceu por conta do avanço dessas atividades econômicas. Nós até podemos colocar isso aqui, ó, que o território brasileiro só avançou por conta das atividades econômicas. Então, aqui você pode colocar, ó, território, no caso do Brasil, território maior. Isso se deveu por conta do avanço das atividades, colocar somente a T, econômicas. Se não fosse o avanço das atividades econômicas, à medida que elas entravam adentro do continente, saindo de perto do litoral, à medida que elas iam ocupando terras mais ao interior, tem também a questão das bandeiras, que colaboraram diretamente para o avanço territorial e o avanço das atividades econômicas. Mas, no geral, é a atividade econômica que vai fazer a fixação do ser humano, que vai permitir que esse ser humano fique ali por mais tempo e também vai fazer atividades que vão fazer a manutenção da vida ali. Começa com a madeira, o pau-brasil, como você vai perceber no seu livro de estudos, aqui no caso do Brasil, então não só o pau-brasil, mas outras tantas madeiras. Logo depois, vem a exploração de cana-de-açúcar por vários motivos, mas o principal motivo era mercadológico, porque já tinha quem comprava, já tinha área de compra, e Portugal tinha feito um teste lá na ilha de Açores, Ilha Madeira e Açores, ficou bom lá, trouxe para cá, deu certo, continuou aqui por muito tempo, por sinal. Terminado o ciclo do açúcar, vem o ciclo das drogas do sertão, junto com o de ouro. O ouro vai entrar aqui no finalzinho do século XVII, indo para o século XVIII, mas ali por volta de meados do século XVIII, ele praticamente já tinha exaurido. As drogas do sertão vêm nesse mesmo intervalo aqui, perdurando por um bom tempo maior e ocupando áreas mais interiores ainda. O café vai encerrar esse pedaço que é do nosso interesse por enquanto, dizendo, inclusive, que a implantação do café ela vai acontecer basicamente próximo ao litoral e à medida que vai se encontrando terras, né, que permitiam a produção do café, obviamente ele vai ocupando ciclos econômicos. Se você imaginar aqui a questão não somente das drogas do sertão, mas de outras, e também do ouro, você perceberá, inclusive, a questão dos chamados tratados de expansão territorial. O tratado eu ia falando de outro tratado. O tratado Nossa, não é possível. Tordesilhas, quase não sai. O Tratado de Tordesilhas é um tratado de expansão que aconteceu entre Portugal e Espanha. Mas outros tratados vieram e esses tratados também foram importantes, que é o caso do Tratado de Madrid, né, que é o caso do tratado, de outros tantos tratados aí entre Brasil, Bolívia, Brasil, Peru, que permitiram fazer novas fronteiras no país. Você com certeza começará a entender outros detalhes sobre o território brasileiro. Lembrando aqui, para você fechar essa ideia aí de revisão geral, de recapitulação, quando foi posto aqui, para trabalhar a ideia do que é o continente americano, e nós melhoraremos isso daqui a pouquinho, o continente americano ele pode ser segmentado em duas categorias de região. Puxar aqui só um pouquinho para você enxergar o que foi escrito ali embaixo. Agora deu. Então, o continente americano ele foi segmentado em duas categorias básicas de regionalização. Cuidado, a categoria é região. Quando vem uma palavra como essa, é que eu costumo, no caso essa que eu estou dizendo é região, tá? É que eu costumo trazer uma fala sobre a evolução da ciência geográfica. Dentro da evolução da ciência geográfica, eu costumo falar da categoria região como sendo uma categoria surgente no final do século XIX, junto com o pensamento francês. Mas vamos passar aqui. O processo de regionalização separa o continente americano em duas categorias, considerando um
seria um critério geográfico, então, América do Norte, América Central, América do Sul, e um critério histórico-geográfico ou histórico-cultural, que era para ter posto aqui, tá? Um critério histórico-cultural, que vai separar a América em duas categorias, em duas classes, na verdade. A América anglo-saxônica, que junta somente Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, que vai juntar do México para baixo, do México para o sul todinho aí, sendo essa parte. Lembrando, são basicamente 34 países, uma população total de aproximadamente 1 bilhão de pessoas em estimativa, uma área de aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados, muitos climas. O continente americano tem territórios que estão na zona polar, na zona tropical e na zona temperada. Obviamente, as vegetações serão variadas também, porque tem territórios em várias frações. Os relevos serão variados, tem relevo, o básico deles, né? Planalto, planície, montanha, depressão, tem de todos eles, em todas as partes do que seria a América como um todo, tá certo? Então, o relevo é variado. Vale lembrar que para relevo entra aqui também montanha. Claro que isso vai ser detalhado mais adiante, mas não é o momento ainda. Em relação à geologia, encontrar-se-á território que vai ser mais recente e também encontraremos territórios mais antigos. Você vai perceber aqui, ó, eu encontro terrenos do Arqueozoico, mas também encontro terrenos do Terciário, dentro do Cenozoico. Então, a geologia é variada. Claro que você vai observar aí com certa propriedade o fato de que todo o oeste da América como um todo vai apresentar terrenos mais recentes, rochas que estão sendo formadas por agora, em especial por conta das pressões internas, das camadas internas da Terra. Portanto, você vai perceber a formação de montanhas, a ocorrência de abalos sísmicos, a ocorrência de vulcões, em muitos casos, inclusive. Isso típico das chamadas rochas formadas no Cenozoico. Mas também tem aquelas arqueozoicas, proterozoicas, que são rochas mais antigas e que formam os diversos minerais, claro que com um pouquinho mais de destaque aqui, os minerais metálicos, aqueles que vão formar ligas e que têm a sua importância aí para toda a mineração. É só para te dar um panorama geral do que é a América e a gente vai tentar trabalhar isso mais já, ok? Forte abraço para você e até a próxima etapa dessa mesma